Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer Lip, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve aqui no nosso canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, esse aqui é um vídeo de resenha, né? Nós vamos resenhar esse livraço aqui. Um livro que não é para todos os gostos, mas quem se interessa por uma história profunda, uma história verdadeira, uma história de muita entrega, né, muita verdade no texto, esse pode ser o seu texto, esse pode ser um livro que cabe para você. Estou falando aqui de Chelsea Girls, da Eileen Miles, né? Inclusive tem uma brincadeira aqui, ela até usa essa expressão do nome Eileen Miles, né? I, de eu, em inglês. Eu sempre chamava de Eileen, e na verdade não, é Eileen Miles. Então, Eileen Miles, com seu Chelsea Girls, de 1994. Né, esse livro aqui, que é na verdade um grande conjunto de relatos autobiográficos da Eileen Miles, de uma maneira muito um texto muito cru, realmente, muito direto, muito franco, mas ao mesmo tempo muito lírico, né, em alguns momentos muito poéticos, em alguns momentos muito sensível. Então é desse texto, desse livraço aqui, que a gente vai falar hoje. E aí queria já apontar como é que a gente vai estruturar essa conversa de hoje, né, também para não ser uma conversa tão longa assim, mas hoje inclusive eu vou abrir uma exceção, porque eu vou ler alguns trechos desse livro, que realmente eu não conseguiria traduzir alguns elementos importantes desse livro aqui, se não, de fato, lendo o próprio livro. Então, como eu vou ler alguns trechos desse livro, eu vou tentar encurtar um pouquinho mais a nossa apresentação aqui, né? As nossas reflexões, o nosso papo inicial. Então vamos estruturar a nossa conversa e aí, já antes de iniciar de fato, antes de entrar, mergulhar de fato no livro, reforçar aqui o convite, se você não conhece aí no nosso canal, se você ainda não conhece esse espaço aqui, que é o Prazer em Conhecer Lip, né, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então fica aqui o nosso convite para você que é um apaixonado, que é uma apaixonada por literatura, por livros, por discussão literária, por todas as reflexões que acompanham essas discussões literárias. Então fica aqui o nosso convite para você se agregar à nossa comunidade literófila, né, dos amantes aqui dos livros, das letras. Né, se agregue aqui à nossa comunidade, venha participar aqui dessa nossa comunidade e ajudar a difundir ainda mais o gosto pela leitura. Né? Esse aqui é o propósito desse canal. Como eu sempre digo, não é um canal acadêmico, não é um canal voltado para letras, para discussões semânticas e gramaticais sobre o texto. É um canal de fruição literária, né? Um canal onde a gente tenta estimular ao máximo o hábito da leitura e fazendo isso através, pelo menos transmitindo o nosso próprio amor, né? O amor que sentimos pelos livros. Estamos aqui cercados de livros, né? E é isso que é o nosso papel aqui, é isso que é a missão que a gente assumiu aqui, de tentar expandir ao máximo o prazer e o hábito da leitura, né? Tendo em vista a importância que esse hábito teve para mim, na minha jornada pessoal. Então eu quero que mais pessoas, quanto mais pessoas puderem também trilhar o seu próprio caminho de construção de repertório literário, de construção de sensibilidade literária, né? de avanços nas reflexões que os livros podem proporcionar, né? Tanto os livros de não ficção quanto de ficção. Né? Eu cada vez mais descubro o poder que a literatura, né? A literatura de ficção e a literatura em si, não necessariamente os livros de filosofia, ou de economia, ou de política, que também são excelentes livros, que também estão aqui no nosso repertório. A gente sempre gosta de misturar ficção com não ficção, mas cada vez mais descubro o quão potente são os livros de literatura, né? São os livros de ficção, propriamente dito. Nesse caso especificamente da Chelsea Girls, nem sequer é um livro de ficção, né? Um livro são relatos autobiográficos, mas ainda assim é literatura da mais alta qualidade. E essa literatura, ela pode sim ser um caminho muito especial, ser um caminho muito poderoso para reflexão em vários aspectos aí da nossa vida. Então, esse é o papel aqui do nosso canal, espalhar o hábito de leitura e as reflexões que vêm com esse hábito, ok? Então, estruturando, apresentado aqui, feito novamente o convite para você estar conosco e, evidentemente, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like também, que nos ajuda muito. Mas, feito esses convites, feitos esses avisos iniciais, vamos só colocar aqui a estrutura desse texto, melhor dizendo, a estrutura desse vídeo de hoje. Vamos falar, basicamente, apresentar um pouco a Eileen Miles, né? Fatos importantes da sua vida, coisa muito breve aqui, só para dar um pouco do contexto do que é a Eileen Miles, que, como eu disse,
Me surpreendeu, inclusive, conhecendo esse outro lado da Eline, né, da escritora, descobri algumas coisas interessantes que eu vou trazer aqui para vocês. Uma delas, talvez a mais interessante, ela chegou a ser candidata à presidência dos Estados Unidos em 1992. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos falar um pouco sobre a Eileen Myers rapidamente. Depois a gente vai sim aí mergulhar um pouco mais no texto em si, no livro em si, inclusive lendo essas passagens que eu acho que são bem importantes. Então eu queria trazer aqui realmente as palavras da própria autora. E ao final eu queria fazer uma conexão aqui com outros livros que, lendo esse livro, eu fui identificando algumas passagens, e mais do que passagens em si, eu fui identificando uma forma de apresentação de alguns dilemas, né, dos protagonistas, sejam eles ficcionais ou não, mas esses dilemas do que eu estou chamando aqui de uma deriva existencial, ou que eu associei aí sim, mais particularmente, com a ideia de vazio do ego. Então eu vou falar um pouquinho ao final aqui, esse que é um livro que eu considero dentro desse campo, dessa literatura de deriva existencial, dessa literatura de vazio do ego, e eu vou associar isso com outros 5 livros, né, para tentar fazer um diálogo. Evidentemente a gente não vai aprofundar a questão do conceito de vazio do ego nesse livro, nesse texto, nesse vídeo, melhor dizendo, mas acho que é importante a gente já pontuar, e aí quem sabe sim, fazer um vídeo específico discutindo essas 6 obras, né, o Chelsea Girls e mais as 5 que eu vou mencionar ao final, e de repente fazer um vídeo só discutindo por quê, né, o que seria esse conceito do vazio do ego e por que esses livros podem ser associados com esse tipo de literatura, com esse tipo de temática. Então essa é basicamente a ideia. Vamos ter esses 3 blocos, esses 3 momentos: a Eileen Myers, o Chelsea Girls e um pouco dessas conexões em torno aí desse tema, desse conceito que eu estou chamando aí de vazio do ego, certo? Essa é a ideia. Então vamos já iniciar. Estou aqui com o meu roteiro, estou aqui com a minha água, sempre o primeiro gole aqui para dar uma olhada na palavra. E vamos iniciar aí o nosso papo. Bom, esse aqui é o nosso livro do dia. A Eileen Myers com seu Chelsea Girls, livro publicado em 1994. É um dos 3 livros de contos, né, de textos curtos da autora. A gente vai falar sobre isso. Mas aqui, rapidamente, os pontos principais. Primeiro, um texto autobiográfico, né? Esse é um ponto fundamental. Independente se é totalmente verdade o que está colocado aqui, né? Se é ipsiliteris o que aconteceu, o fato é que é um texto contado em primeira pessoa pela própria autora. Então esse é um ponto importante. Não se trata aqui de personagens criados, mas de fato de um texto contado em primeira pessoa pela própria escritora, pela própria autora do texto. Como eu disse, não tem como a gente comprovar se tudo que está colocado aqui aconteceu exatamente como está descrito. Mas fato é de que ela não há aqui um contexto de ficção, né? Esse eu acho que é o ponto fundamental. Outro ponto importante, que realmente é muito destacado nesse texto, é a verdade desse texto, a entrega desse texto. De fato, é um texto que entra assim nos meandros da vida da Eileen Myers, efetivamente. É uma vida bastante conturbada, né? Uma vida bastante cheia de percalços, com precariedades, inclusive. Eu gosto até de pontuar, né, dois extremos. É que ela vai da euforia das drogas, né? Ela fala muito desse uso de substâncias psicoativas aqui, em diversas partes, e diversos tipos de substâncias diferentes, inclusive. Então ela vai da euforia das drogas até a depressão da miséria absoluta, da miséria de sentir fome mesmo, né? Ela fala em vários momentos de passar por situações de precariedade financeira a nível de sentir fome, né? Chegando ao ponto de fato entrar numa precariedade material extrema. Então esse eu vou colocar como esses 2 pontos, né? Essa escala, né, de sentimentos e de situações que a autora coloca nesse livro. Mas eu acho que o que mais realmente chama a atenção, o que mais me impressionou particularmente, é de fato a verdade da linguagem. Então, assim, você é colocado aqui, mais do que colocado até dentro da casa da Eileen Myers, na cama dela. Isso é existe muito sexo nesse livro, né? E o sexo colocado de uma maneira muito gráfica, muito explícita. Então a gente vai falar também sobre esse tema. Acho que é um tema caro aqui ao livro e à discussão que ele está fazendo, porque isso também mostra um pouco daquela ideia do vazio do ego. Acaba passando também por essa ideia
do sexo como reduto, né, dessa ausência, dessa falta de sentido. Então acaba que se substitui isso por algum tipo, por uma, um predomínio do instinto, né, vamos dizer assim, um predomínio da fisicalidade. Então isso também tem a ver um pouco com essa redução ou esse segundo plano que fica a percepção de consciência, ou a percepção de sentido de vida, ou de propósito de vida. Mas a gente vai falar um pouco mais disso, imagino eu, mais à frente. Mas esse é o ponto fundamental, essa verdade, essa crueza do texto, mas ao mesmo tempo um lirismo, uma sensibilidade. Então a maneira como ela coloca, a maneira como ela entrega essa verdade, de fato, faz com que você sinta mais do que como eu dizia, né, mais do que na casa dela, ou na cama dela, ou até no balcão onde ela bebia tantas vezes, né? Ela fala muito aqui das experiências de bebida também, né? Ela, durante muito tempo ela chega a se considerar em alguns momentos alcoólatra, né? Vítima de alcoolismo. O pai dela era uma pessoa também com problemas de álcool, então isso é um tema também muito caro, muito abordado aqui ao longo do livro. Mas eu diria que mais do que nos colocar nesses lugares, o texto ele tem o poder de quase que nos injetar na corrente sanguínea da Aline Miles. A gente sente os calafrios e os arrepios que ela sentiu no corpo dela, a gente consegue sentir no nosso. Pela verdade, pela entrega, pela fidelidade que esse texto tem. Então, de fato, é um texto assim que ele, por si só, pela maneira como ele se apresenta, já é um texto muito impactante, né? Pelas situações que ele traz, mas a maneira como essas situações são apresentadas é a maneira, como eu disse, né, impactante, pungente, com que essas situações são apresentadas, eles por si só já dão esse tom para o livro, né? Então, um outro aspecto muito, muito interessante também é que acaba me passando muito essa ideia de que, por tudo isso, né, por toda essas situações que ela vai passando, a gente podia jogar tudo para um lado dessa crueza e dessa dureza. Mas, ao mesmo tempo, tem muita sensibilidade, tem muito lirismo no texto. Então, essa convivência desses dois polos, que no primeiro momento poderiam parecer opostos, poderiam parecer até incompatíveis, né, vamos dizer assim, mas eles acontecem todos ao mesmo tempo. Então não é que existe um coração cheio de sentimentos que está soterrado ali por uma mente delirante, uma mente que está o tempo inteiro em caos, ou por um corpo mastigado, né, vilipendiado. O aspecto do corpo é muito presente também no texto, e as situações de degradação em alguns momentos que esse corpo é colocado. Mas mais do que um coração soterrado por esses aspectos da mente e do corpo nessas condições, há ali uma convergência de tudo isso ao mesmo tempo, uma sinergia de tudo isso ao mesmo tempo. Então tudo isso faz parte da pessoa Aline Miles. Então acho que esse é um aspecto também interessante do livro, é que ele não compartimenta esses elementos, né? Esse sentimento por um lado, esse delírio, esse caos por outro, e essa questão da fisicalidade, da visceralidade com que o corpo é tratado nesse livro. Isso está tudo imbrincado na figura da Aline Miles. É como se convergisse para a Aline Miles. Então, acho que resume muito essa ideia dela como uma sobrevivente. De fato, isso por diversas vezes ao longo do livro eu tive essa percepção. Poxa, alguém que viveu tudo isso e conseguiu passar e conseguiu chegar até nossos dias. Então, isso de fato, essa ideia de sobrevivência está muito forte aí ao longo da minha leitura do livro. Então, de fato, é um convite, é uma montanha-russa que é a vida. Então, esse é um pouco, se fosse resumir aqui, o livro é um convite, uma montanha-russa da vida muito intensa, vivida de maneira muito intensa, de maneira muito total, né? Uma entrega muito total da Aline em relação à sua própria vida, aos caminhos que ela escolheu. Alguns desses caminhos não foram tão escolhidos assim, mas todos são retratados aqui, como eu disse, com muita verdade, né? Com muita sinceridade. Obviamente ela olhando em retrospecto, né? Em relação ao que ela viveu, né? Certamente no momento em que você estava vivendo, talvez ela não tivesse consciência de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, isso, olhando para trás e revivendo esses momentos a partir de uma perspectiva atual, né? Com um repertório de vida que ela tem hoje, certamente ela conseguiu colocar essas situações em perspectiva. Mas ainda assim, mesmo essa distância,
há uma verdade, uma visceralidade muito presente ao longo de todo o texto. Então, acho que isso dá muito da força desse texto. Então, como eu disse, vamos falar brevemente aqui da própria Eileen, falar dos pontos altos do texto e, por final, fazer essas conexões com outros textos que falam aqui do que eu estou chamando, talvez por falta de um termo melhor, de literatura sobre, né, ou a partir do tema do vazio do ego. Então vamos lá, a Eileen Myers, vamos falar da nossa autora, né? A Eileen Myers, ela nasceu em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, em 9 de dezembro de 1949. Ela pertence a uma família operária, então uma família que nunca teve grandes posses, né? Sempre teve uma vida muito regrada, de regrada para precária, e isso vai se refletir na própria vida da Eileen Myers. Ela estudou sempre em uma escola, ela estudou em escolas católicas, né? Ela teve uma formação, sua formação fundamental foi na escola católica, na escola St. Agnes, então também é um aspecto importante na vida dela, essa questão da religiosidade. Vamos falar sobre esse aspecto em alguns momentos aqui do texto e desse vídeo de apresentação. A gente vai falar um pouco dessa questão da religiosidade para ela, que estava muito marcada por essa formação católica que ela teve na sua fase aí de infância e pré-adolescência. Ela posteriormente vai se formar, vai obter um título acadêmico, né, um título universitário, e vai, aí sim, fazer sua grande viagem, sua grande mudança, vamos dizer, seu grande salto de fé, vamos dizer assim. Não uma fé religiosa, mas uma fé artística, uma fé na sua criatividade, no seu talento, uma fé em si mesmo, vamos dizer assim, que é a ida dela para Nova York. Ela, em 1974, né, então aos 25 anos, ela parte para Nova York com um propósito. Esse propósito é se tornar uma poeta. Né? Mas, diante dessa consideração do vazio do ego que eu estou me referindo, ter um propósito não necessariamente quer dizer ter sentido, né? Encontrar sentido nas coisas que está fazendo. Então, ela vai, durante vários momentos, retratar o que eu estou chamando aqui dessa deriva existencial. Então, ela vai para Nova York com a ideia de ser poeta, mas no meio do caminho, né, como tudo, no meio do caminho acontece a vida. E a vida com suas peripécias, suas reviravoltas, né, seus acontecimentos que vão desvirtuando, né, que vão invertendo a ordem natural das coisas, talvez como estivesse na cabeça dela quando ela, aos 25 anos de idade, partiu lá de Cambridge, né, de Arlington, naquela região ali de Massachusetts, para Nova York. Em Nova York, ela começa, né, a frequentar alguns workshops de poesia, né? Ela começa a frequentar um pouco os círculos de poetas amadores ali de Nova York, e ela se agrega ao St. Mark's Poetry Project, né? Um projeto de poesia de um centro religioso, né? do Centro São Marcos. Se fosse fazer uma tradução aqui grosseira, seria o projeto de poesia do Centro São Marcos, né? Da Igreja São Marcos, talvez. Mas o fato é que tinha essa conotação de um grupo comunitário ali, um foco muito numa poesia do poeta como trabalhador, né? Eu me lembro bem dessa expressão colocada aí, poeta como trabalhador, a poesia dentro do ambiente comunitário, né? Não é uma poesia elitista, uma poesia super hermética. Então aqui tinha uma outra, vamos dizer assim, uma outra pegada, outra vibe. E a Eileen, ao chegar em Nova York, ela vai encontrar esse ambiente e ela vai ser acolhida por esse ambiente. Inclusive vai estimulá-la bastante, posteriormente até com o lançamento de livros, né? Seu primeiro livro é lançado no âmbito aí desse St. Mark's Poetry Project, né? É inclusive nesse centro que ela vai, nesse projeto, né, que ela vai encontrar o Allen Ginsberg. Allen Ginsberg é um autor extremamente importante do movimento beatnik, né? Que é uma conexão fundamental em relação a Eileen Myers. Isso a gente vai voltar várias vezes aqui, mas esse grande autor, né, o Allen Ginsberg, autor de O Uivo, né, muito importante, um texto muito importante do movimento beatnik. A gente vai voltar a isso aqui porque a Eileen vai ser vinculada também a esse movimento, né, pelo estilo do seu texto, pelo estilo pela forma como ela aborda alguns itens, alguns temas, alguns tópicos muito próprios do chamado movimento beatnik. Mas a gente vai voltar a esse tema, né? Fato aqui é que é uma curiosidade que ela, chegando em Nova York e participando desse projeto de poesia aí do São Marcos, né? do St. Mark's
Poetry Project, ela vai conhecer essa que é uma grande figura, né? Um grande ídolo, vamos dizer assim, dela, que é o Allen Ginsberg, né? Que já era, a essa altura, obviamente, já era um grande escritor, um escritor extremamente reconhecido. Em 1984, né, 10 anos depois de chegar a Nova York e se agregar a esse projeto, ela se torna diretora, ela é convidada a ser diretora do projeto. Né? Então ela vai ser, por 2 anos, vai ocupar o cargo de diretora do St. Mark's. Em 92, ela já vai, até como um ato de protesto, né, como uma forma de reagir a um discurso político muito hermético à participação das mulheres, hermético à participação de minorias. Inclusive, ela nessa condição, já em 92, ela já se apresenta cada vez mais como uma voz importante dentro da discussão de gênero. Né? Ela se reconhece como uma mulher lésbica, ela se reconhece como uma feminista, uma mulher que luta pelo direito das minorias. E como um protesto ao fechamento da política para essas vozes, ela faz um movimento e consegue apoio suficiente para se lançar como candidata à presidência dos Estados Unidos na eleição de 1992. Então, obviamente, né, não ganha, mas já se torna aí ganha uma dimensão nacional a sua voz e a sua representatividade nas discussões de gênero. Então, isso é um ponto também importante da vida dela. Entre 2002 e 2007, ela será professora, ela vai ter uma experiência também de ensino, de docência. Ela será professora de escrita na Universidade da Califórnia, San Diego. Né? Inclusive, com a bolsa dessa universidade, ela vai escrever um livro, ela vai possibilitar a ela escrever um dos seus livros, um dos seus romances, que é o Hell, né? O Inferno, que ele vai ser publicado em 2010. E isso é uma coisa muito recorrente para ela. Ela tem sempre, dentro dessa precariedade dela de vida, ela fala muito ao longo do livro de bolsas de estudo, bolsas de pesquisa, bolsas de fundação. Ela acaba vivendo um pouco desse tipo de apoio também institucional para escrever seus livros e também para viver. Né? Tem uma certa passagem assim, eu peguei vários empréstimos pensando que receberia essa bolsa tal e acabei não recebendo e me encalacrei aí com os bancos e com as financiadoras por conta de empréstimos que ela já pegou pensando que receberia essa bolsa, acabou não recebendo e se metendo nas confusões aí. Mas a vida financeira dela é um caso à parte aqui que a gente vai entrar aqui, porque ela faz questão de explorar isso também ao longo do livro. Bom, ela depois de 2007, quando sai da Universidade da Califórnia, San Diego, ela vai continuar com esse ato de ensino, essa prática do ensino em várias instituições, inclusive uma delas chamada Jack Kerouac School of Disembodied Poetics, né? Pois seria algo como escola de poesia descorporificada, né? Desembodiment, de body de corpo, né? Então a escola de poesia descorporizada Jack Kerouac. Jack Kerouac, que assim como Allen Ginsberg, é o outro grande nome do movimento beatnik. Então, novamente, nossa autora aí rondando ou sendo rondada por representantes, por elementos vinculados ao movimento beatnik. Então, isso vai ser também um ponto que a gente vai voltar a falar aqui, que é essa relação da Eileen com esse movimento. Com relação à sua produção artística, né? Então a gente fala um pouquinho do trabalho dela, da família, lá no início, da sua formação, da sua chegada a Nova York em 74, né? Dessa relação dela com o St. Mark's, que vai ser uma relação muito importante no processo de produção dela. Falamos aqui dessa vida acadêmica também, essas experiências que ela teve com o ensino, e falamos agora da sua produção. Né? Ela foi uma autora extremamente produtiva, né? Ela gerou muitos produtos artísticos, muitas obras artísticas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui agora. O primeiro livro dela chama-se The Irony of the Leash, né? A ironia da coleira. Né? É uma coletânea de poemas, lançada em 1978, então já dentro da ideia do St. Mark's Poetry Project, e vai ser a primeira de várias coleções de poemas que ela vai lançar. Então, realmente, ela se notabiliza como uma poetisa. Então, esse é um ponto importante, porque eu vou conhecê-la através da prosa, né? A gente vai até falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Eu vou conhecê-la através da prosa. E ela é muito conhecida na condição de poeta, né? Então, vai ser esse The Irony of the Leash, vai ser o primeiro de várias coletâneas de poesia que ela vai lançar. Mas, além disso, ela é muito conhecida também pela produção de peças de teatro, inclusive de performance, de apresentações em teatro. Né? Ela também tem esse outro lado de artista performática também.
Então ela escreve também peças de teatro, escreve 2 romances, um chamado Cool for You, que é como se fosse legal para você, que é um romance de 2000, e o Hell, né, que a gente já falou aqui, o Inferno, que é de 2010. E vai ter 3 livros, 3 coletâneas de contos, né, de textos curtos, sendo o primeiro Bread and Water, de 86, 1969, de 89, e o nosso, obviamente, Chelsea Girls, de 1994. Então, sobre Chelsea Girls, sobre este livraço aqui, que vamos falar aqui um pouquinho agora do conteúdo desse livro, né? O que esse livro traz, né? Que pontos ela aborda aqui, como ela aborda, né? Com que linguagem ela aborda. Então, tem vários aspectos, várias camadas diferentes de abordagem desse texto aqui que a gente vai fazer agora. Antes de entrar particularmente no texto, nos vários contos aqui reunidos, eu queria pontuar 2 coisas. A primeira, como eu disse, é a forma como eu conheço a Eileen Myles é diferente da forma como ela é mais conhecida, né? Como eu disse, a Eileen Myles é mais conhecida como poeta, e eu a conheci como uma prosista, né? Como uma prosadora, como alguém que escreve um texto em prosa. Isso me chamou a atenção porque uma outra grande poeta norte-americana, uma outra grande poeta estadunidense, que é muito conhecida pela sua condição de poeta, eu também conheci como prosadora. Eu estou falando aqui da Sylvia Plath, que escreveu A Redoma de Vidro, e, se eu não me engano, aqui de 63. E ela é apresentada nesse livraço aqui, um dos meus livros favoritos, né? Foi leitura, foi meu top 10, aí estava acho que 5º, 6º lugar do top 10 de leitura de 2024, que é esse aqui, Uma Breve História da Literatura, do Joe Sutherland. Esse livro aqui apresenta a Sylvia Plath como poetisa, como poeta. E eu conheci a Sylvia, né, na condição de prosadora. Então, assim como a Eileen Myles é muito conhecida como poeta, mas eu a conheci como prosadora, eu quis fazer essa comparação também com o caso da Sylvia Plath, que é muito conhecida pelo seu romance, excelente romance, que eu inclusive já ouvi todo o audiobook, mas não li ainda. Foi inclusive a brincadeira que eu fiz nos livros no panorama de leitura de 2023, onde eu falo que eu li 25 livros e meio, né? Esse meio é justamente porque eu ouvi o audiobook inteiro da Redoma de Vidro, inclusive para a discussão que a gente está fazendo lá no Clube de Leitura Normal da minha querida Maria Camila Moura, né? Então nós discutimos a Redoma de Vidro, não conheci esse texto, eu conheci através da Maria Camila e do Clube de Leitura Normal. Então, para a discussão do clube, eu ouvi todo o livro, então conheço a história do livro, sei como o livro começa, sei como o livro acaba, mas obviamente é diferente, é uma experiência diferente quando você lê o texto. Então, de fato, comecei a ler o texto, devo estar aí em 2/3 de texto lido e preciso realmente acabar de ler o A Redoma de Vidro. Excelente romance, excelente romance. Uma outra personagem que poderia se encaixar aí na nossa literatura do vazio do ego. Talvez, de repente, pode ser que venha entrar nesse outro vídeo que falaremos apenas sobre livros que abordam o vazio do ego. De repente, A Redoma de Vidro é uma boa pedida para entrar nesse vídeo também. Bom, então essa primeiro detalhe aqui que eu queria fazer, essa comparação entre a Eileen Myles e a Sylvia Plath. E a outra é que essa questão da linguagem, como eu disse que é um aspecto fundamental nesse texto aqui, me chamou a atenção, principalmente pelo aspecto do sexo. Tenho que admitir que o sexo é tratado aqui de uma maneira muito, muito explícita mesmo, literalmente é um livro para maiores de 18 anos, não há dúvida disso. E o fato de ser escrito por uma mulher e usar uma linguagem como é usada nesse texto, me chamou a atenção para o aspecto da tradução. Evidentemente é um livro publicado em inglês, então coube, né, uma tradutora, uma pessoa, um profissional, fazer a tradução. Então, para mim foi interessante também, foi uma outra camada que se colocou aí na minha fruição do livro, o fato de saber que ele foi traduzido por uma mulher, né? Acho que eu tenho dificuldades em visualizar esse livro traduzido com o texto original que ele tinha e com o poder que ele foi traduzido para o português. Talvez se ele tivesse sido traduzido por um homem, né? Talvez tivesse sido feitas outras escolhas aqui. Até porque a tradução não é meramente você aplicar lá um Google Tradutor e pronto. A tradução ela exige também muita sensibilidade por parte do tradutor. No caso aqui, da tradutora, né? A Bruna Beber. A Bruna Beber foi a tradutora, né, desse livro aqui,
e fez um trabalho assim impressionante, como eu disse, por conta do tipo de linguagem, do tipo de situação que é vivenciada, que é descrita de maneira muito direta e muito crua pela Eileen Myers. Então fica aqui os parabéns, né, pela forma como a Bruna trabalhou aqui nesse texto, traduziu esse texto, porque de fato, como eu disse, tradução não é só conversão de vernáculo, né? Tradução, as palavras de alguma maneira, elas têm que vibrar dentro das sensações e sentimentos do texto original. Então, é como se você não está usando as mesmas palavras, mas a vibração ou a sensação que aquele texto quer passar precisa também estar dentro aí dos afazeres, vamos dizer assim, do métier, do ofício do tradutor, né? Tentar realmente reproduzir essa sensação, uma vez que as palavras, obviamente, serão diferentes. Então, eu diria quase que como se as palavras transpirassem esses sentimentos. Então, se você não faz as escolhas certas, e aí eu melhor dizer, você escolhe as palavras que você vai traduzir. Eu não vou nem usar a expressão certo ou errado, né? Mas as palavras que você escolhe, né, que o tradutor escolhe para fazer essa transição, vamos dizer assim, essa transfiguração, né, dos sentimentos que estão ali postos, é muito mais do que das situações em si, ou das coisas em si, ou dos lugares em si, mas daqueles sentimentos, daquelas sensações que estão sendo descritas no texto original. Essa transpiração, ela precisa ser muito orgânica, né, porque ela corre o risco também de virar uma coisa muito fria, muito mecânica, né, de mero, como eu falei, mera conversão de vernáculo. Então, nesse caso aqui, a Bruna fez um trabalho excepcional, porque além de ser um texto por si só já denso, né, já com um nível de complexidade considerável, ainda assim ter que convertê-lo sem perder essa força, sem despotencializá-lo, é uma tarefa de fato de largo espectro. E a Bruna conseguiu realizar isso de maneira excepcional. Então fica aqui os parabéns tanto para a Eileen Myers pelo texto, quanto para a Bruna Beber pela tradução, sendo que a Bruna Beber teve a oportunidade de entrevistar a Eileen Myers na Flip, né, de 2021. Eu consegui encontrar esse vídeo nas pesquisas aqui para falar sobre esse livro. Uma das fontes interessantes foi uma entrevista que a própria Bruna fez com a Eileen Myers ao lado da Mariana Ruggieri na Flip 2021. Inclusive, entrevista online, né, era época da pandemia também. Então, mas está muito interessante. Eu vou deixar, inclusive, o link da entrevista. Vou deixar na descrição do vídeo também, porque acho que faz uma dobradinha legal com essa nossa discussão. Ouvir depois ou antes, né? Fica a critério de vocês. Ouvir a própria Eileen Myers falando aqui do seu trabalho, da sua carreira, e em contato direto com a Bruna Beber, como eu falei, faz um trabalho excepcional aqui, traduzindo o Chelsea Girls. Então vamos lá agora para as impressões. Vamos entrar nesse texto, vamos entrar de fato no que ele coloca aqui para a gente no objeto livro, né, como a gente sempre gosta de falar, objeto livro que nós temos em mãos aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção desse livro foi sua parte gráfica, né? Eu sempre gosto de dar uma atenção especial a isso. A gente já falou aqui algumas vezes de outras capas, né? O caso do Estrangeiro, do Albert Camus, a gente explorou bastante isso. O caso de O Processo também, que tem inclusive uma playlist aqui com quase 15 horas dedicadas a Franz Kafka, né? A sua biografia, a vida de Franz Kafka, seguida de uma extensa discussão sobre sua grande obra, O Processo, de 1925. E ali a gente fala também da capa da edição, pelo menos da edição que eu tenho aqui, de O Processo. Então, eu sempre gosto de prestar atenção aí na parte gráfica. E me chamou a atenção o fato de que a capa desse livro, né, vocês estão vendo aqui, são várias fotos da jovem Eileen Myers, imagino eu, pouco tempo depois de chegar a Nova York. Então você vê que ela tem essa juventude, tem esse viço, vamos dizer assim, né, essa beleza selvagem da juventude, mas um certo desconforto perante a câmera, né? O corpo estava muito presente, mas essa alma mais retraída. Já aqui na segunda orelha, não sei se vai dar para ver porque já é bem pequenininho, mas temos uma foto da Eileen Myers já muito mais madura, né? Com suas marcas do tempo, as suas cicatrizes do tempo aí já bem demarcadas, mas olhando de maneira muito mais confortável para a lente, né? Já acostumada com a sua condição de celebridade, de autora reconhecida, então muito mais confortável
com as lentes. Então essa transformação da jovem e tímida Eileen na senhora Miles, mas já de uma maneira muito mais determinada, né, muito mais consciente de si, achei bem interessante esse contraste escolhido aqui para coroar, né, para envolver o texto também com esse aspecto visual, né, sempre importante. E aqui está de parabéns também a Todavia, que é a editora, Todavia que faz um trabalho espetacular, né, editora também do Salvar o Fogo, dos livros, na verdade, editora do Itamar Vieira Júnior, né, do escritor baiano Itamar Vieira Júnior. Então a Todavia faz um trabalho excepcional também, não fez diferente aqui com o Chelsea Girls. Então muito interessante essa parte gráfica também. E o cuidado todo com a edição, né? A edição é muito cuidadosa também. É um texto muito denso, né? É muita informação. É um texto com muita, vamos dizer assim, não é um texto que dá muito, não é um texto que tem muito tempo para respirar, né? A edição ela condensou muito, e acho que essa condensação, essa forma como foi expressa aqui visualmente, inclusive o texto, tem também um aspecto de dar essa coisa de montanha-russa também, de não dar muito espaço para respiração. Então, acho que tudo conecta, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê ser da forma que é. Então, temos aqui essa parte gráfica, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Um outro aspecto que também já me chamou a atenção foi na primeira orelha, a apresentação do livro, né? Aqui, na primeira orelha aqui, já há uma menção ao movimento beatnik. Então, ali já tinha uma conexão, a gente já falou aqui, né, de como a autora está de fato ligada a esse movimento, seja pelo encontro com Allen Ginsberg, seja pela atuação como professora lá na Jack Kerouac School of Disembodied Poetics, né? Vamos chamar assim, espero que a pronúncia esteja mais ou menos correta. Mas então ela já tinha essa conexão com o movimento beatnik. E, de fato, o texto da orelha, não sei se tem, o texto não tem autoria aqui do texto, mas no texto da orelha, o autor, né, ou a autora do texto da orelha menciona o fato dela estar vinculada aí, ela tem uma relação criativa, né, vamos dizer assim, uma irmandade temática, uma irmandade de linguagem com o movimento beatnik. Movimento esse muito caracterizado pelos seus autores homens, né? Então isso também é um aspecto muito interessante. Jack Kerouac, Allen Ginsberg, inclusive os próprios beatniks honorários, como William Burroughs ou o próprio Charles Bukowski, né? O meu queridíssimo Charles Bukowski, diversas vezes já passou aqui pelo canal. Então é muito interessante ter observado, né? ter sido apontada essa conexão, porque é uma coisa rara, né? É uma rara voz feminina dentro do movimento beatnik, né? Inclusive eu tinha acabado de ler o On the Road, que é um clássico do movimento beatnik, né? O Pé na Estrada, do Jack Kerouac. Então foi muito interessante, eu estava acabando de ler esse livro quando eu comprei esse livro aqui da Eileen Miles e li essa menção na orelha. Então já por aí já me fisgou, né, por essa conexão, e eu fiquei ansiosíssimo, né, para tentar entender o que era aquele mundo de caos, de morbidez ácida, chamemos como quisermos, esse tipo de linguagem, de temática escolhida aí, abordada pela literatura beatnik, ver isso, né, ver esse tipo de temática pelos olhos e pela palavra de uma mulher. Então, já por aí já me fisgou. Mas vamos lá. Então, feitas essas considerações iniciais aqui dessa parte mais prévia, pré-textual, vamos dizer assim, vamos entrar no texto em si. O índice desse livro nos aponta que ele tem 28 capítulos, né? 28 textos, 28 vamos dizer, 28 contos, 28 textos curtos, né? Todos eles, inclusive, pelo menos para mim, não passou nenhum tipo de conexão, de linearidade entre os textos. Então o texto vai dela chegando em Nova York, o texto volta para ela com 8 anos de idade, criança, depois vai para ela lançando o livro, depois vai para ela com 15 anos de idade, né, no primeiro namoro. Então o texto ele vai flutuando aí, sem uma conexão, pelo menos para mim, não me deu essa ideia, e eu não senti falta também dessa ideia.
de uma linearidade temporal, não aparece, nem temporal nem espacial. Ela está em vários momentos, em lugares diferentes, inclusive. É importante colocar que esse livro não são as memórias de Aline Miles em Nova York, né? Não se trata aqui de textos que abordam somente esse período da vida dela em Nova York. São textos que abordam vários períodos da vida dela, em vários momentos diferentes. Então isso aí também é um aspecto importante, já que se alguém foi até esse livro esperando encontrar um relato dessa vida em Nova York, vai se encontrar vários relatos, vários retratos, vamos dizer assim, né? vários instantâneos dessa vida em Nova York, mas vai encontrar muito mais da vida da Aline Miles como um todo. Mas vamos lá. Me chamou a atenção, como eu disse, são 28 capítulos. Em 228 capítulos e mais uma nota de agradecimento, uma nota curta, uma página de agradecimento, constando aí 254 páginas. Então, se parar a pensar, não é nenhum livro tão grande assim. Mas o fato é de que não sei se dá para ver aqui, ó, essa diagramação, olha a densidade desse texto, olha a quantidade de texto que tem aqui nas páginas. As páginas estão forradas de texto. Então, essa densidade, inclusive, me levou, foi um dos motivos da minha escolha ali. Eu estava lá na minha queridíssima banca de livros usados do Lázaro, lá na Praça da Piedade, um lugar dos que eu mais frequento, onde eu mais compro livros, e estava lá escolhendo os livros, e um dos aspectos que me fez chamar a atenção para esse livro aqui foi justamente essa densidade desse texto. Era muito texto. Então, isso, certamente alguma coisa boa vai ter aqui dentro. Então, naquela ideia do 3x10, saiu aqui, acabei colocando esse livro, compra, aliás, da qual eu não me arrependo de modo algum, né? Custo-benefício excepcional. Esse livro aqui saiu por menos de R$4. Então, talvez uma das grandes leituras aí que fiz esse ano aí de 2025. Vamos ver. No final do ano vamos ter o nosso top 10, né? Vamos ter nossas menções honrosas. Vamos ver se Chelsea Girls não vai estar aparecendo lá e a posição que ela vai estar, de repente, vai que ela está no top 10. Vamos ver. Mas vamos lá. Vamos entrar aqui nos textos do livro, né? Alguns capítulos que me chamaram mais a atenção. O primeiro capítulo, que é o Bath, Maine, né? Exatamente, Bath é uma cidade do Maine, que é um estado dos Estados Unidos. Ele já dá o tom do livro. Primeiras frases, primeiras palavras do livro já dá o tom desse livro aqui. E eu fiz questão de botar aqui para ler, para vocês terem ideia exatamente como você é apresentado, né, como você é introduzido ao mundo de Aline Miles. Então ela disse: eu não tinha porra nenhuma para fazer lá. Quer dizer, por que será que eu moro com a minha ex-namorada e sua nova namorada e a ex-namorada dela? Como é que alguém pode se sentir bem assim? Então esse já é assim cartão de visitas. Então solta logo a quarta palavra já é um porra. Então assim já deixa explícito que vai ser um texto sem papas na língua, nem sem nenhum tipo de restrição, e de fato se mostra dessa maneira como a gente vai avançando no texto. E já entra na coisa vivendo com a ex-namorada, tal, já entra nesse caos. Então nós somos aí introduzidos aí no caos de Aline Miles. Então o que se segue nesse primeiro texto é exatamente isso: é briga de bar, delegacia, drogas, sexo, álcool. Então é a vida de nossa queridíssima aí, dessa nossa garota problema, a Aline Miles, né? Então a gente já fica sabendo que essa garota é uma garota do barulho, e a gente já fica fisgado por saber mais sobre essa garota, né? Como diria Madonna, who is that girl? Né? Quem é essa garota, né? Quem é essa garota do barulho que tem essa vida tão agitada, essa vida tão louca? Então a gente vai sendo fisgado e a gente vai sendo sugado aí por esse vórtice vital e visceral chamado Aline Miles. No segundo texto, chamado A Criança, como eu disse, aí já volta lá para um período da infância, adolescência da Aline Miles. E ela traz as memórias de infância dela, né? Inclusive memórias de infância de brigas de escola, do lar disfuncional onde ela vivia, né? Uma mãe que queria controlar tudo. Segundo ela, o motivo era porque a mãe era órfã, então isso levava a ter esse trauma de querer controlar tudo o tempo inteiro. E um pai convalescente, né? O pai da Aline Miles, que é apresentado em outros momentos como um alcoólatra, né? Alguém que tinha problemas de bebida sérios. Ele está, nesse texto em particular, tá convalescendo, está praticamente morrendo aí numa condição bem difícil de saúde, e ela passa isso para a gente. É também colocada aqui a questão da religiosidade.
já aparece aqui a questão da religiosidade desprovida de qualquer tipo de sentido, né? Em meio a essas aulas da escola católica São Agnes, né? Como eu comentei, ela teve essa formação católica, mas talvez até por conta da maneira como ela foi aí jogada, né? Colocada dentro do ambiente da religião católica, ela teve uma relação muito superficial e muito, eu diria, muito mecânica com a religiosidade. Então isso vai transpassar um pouco também nos livros aqui, ou nos textos que ela vai apresentar aqui. E ela conclui esse texto aqui com um relato da morte do pai. Então, seu pai morre, ela está na escola, então tem toda uma relação de criança aí com relação a esse pai convalescente que está morrendo, e ela fala sobre isso. Ela realmente comenta da perspectiva, né, evidentemente ela mais velha, mas se colocando naquela perspectiva de criança, o que ela sentiu naquela época é uma relação muito, muito instrumental, né, vamos dizer assim, quase que de efeito dominó. Ah, meu pai morreu, então as pessoas vão sentir pena de mim. No colégio, os meninos que não gostavam de mim vão ter que, né, vão ter que gostar, afinal de contas, meu pai morreu. Então fica claramente, né, dá bem para ver que ela expressa as ideias de uma criança perante o fato da morte, né? Então é um segundo capítulo também bem interessante, e conclui com uma promessa da jovem Eileen Myers após a morte do seu pai. Ela disse que vai ser diferente, ela agora vai tomar outro rumo na vida, e ela faz uma promessa para si mesma. Ela será uma beatnik. Então, novamente, temos aí a conexão de Eileen Myers com o movimento beatnik, já desde os seus anos pregressos, seus anos de criança. O terceiro texto, eu obviamente não falarei de todos os 28 textos, né? Estou pensando algumas coisas aqui, que calhou dos primeiros 3 terem aspectos muito interessantes para comentar. Então, obviamente, não falarei dos 28, mas vou pensar, de fato, aqueles que me chamaram mais atenção. Esse terceiro, que chama-se Feliz Natal, Sr. Beagle, ela fala um pouco da vida dela dividida entre um trabalho chato, né? Um trabalho que pagava as contas, mas muito chato, e aquele dinheiro que dava, aquele trabalho que realmente dava um lucro para ela, que era a venda de afetaminas, né? Ela conseguia, né, com receita médica, receber algumas afetaminas do governo, e ela acabava vendendo essas afetaminas para ter lucro. Então, ou ela dizia que ela comprava por $30, conseguia vender por 100. Eu sei que ela menciona isso, essa vida dupla dela, vida de trabalho honesto, e por outro lado, essa carreira, vamos dizer assim, de meio que traficante de anfetaminas para ganhar um dinheiro extra. Mas sobre o trabalho chato, me chamou a atenção. Ela falando esse trecho aqui, e também vou fazer a leitura exatamente do texto, da forma como ela coloca lá, que é ela comentando sobre o trabalho que ela tinha num banco, né? E que era um trabalho que realmente não era dos melhores, não era o trabalho dos sonhos da vida dela. Então ela fala aqui da seguinte maneira: tinham me dito que esse era o tipo de trabalho que se faz para ser uma pessoa melhor. Todos ao meu redor, no banco, pareciam piores do que qualquer um que eu já houvesse estado perto, de mim antes. Então, prometeram a ela de que aquele emprego era um emprego que fazia as pessoas melhores, só que ao redor dela, todo mundo estava em péssimo estado. Então, temos aqui claramente um caso de ambiente tóxico de trabalho. Tema que, assim, se você quer uma dica de livro que fala de uma maneira totalmente escrachada, mas muito profunda em alguns momentos, de ambiente tóxico de trabalho, eu não posso deixar de recomendar esse aqui, ó, Cartas na Rua, do Charles Bukowski. Esse que é um livro que me impressionou muito, que é o nosso querido Henry Chinansky, né, o alter ego literário do Charles Bukowski, falando da sua vida enquanto ele trabalhou nos Correios dos Estados Unidos, que é realmente várias passagens aqui de matar, né, de matar ou morrer, vamos dizer assim. Ele descreve assim esses momentos que ele passou ali, momentos que ele imaginou que estaria pegando um serviço super barbada e viu que a coisa ficava realmente complicada em muitas vezes. Então, sobre ambiente tóxico de trabalho, uma dica aqui que é Cartas na Rua, do Charles Bukowski. Então, de fato, a Eileen Myers não estava nada satisfeita com esses trabalhos chatos que ela acabou tendo que fazer para pagar suas contas, né? Inclusive esse aqui que ela mencionou, trabalhando aí num banco, né? Fazendo contas, contabilidade no banco. Logo ela, a gente vai daqui a pouco ver um exemplo da contabilidade que ela acabou tendo que fazer aí por conta das suas enroladas com dinheiro. Que é justamente isso que a gente vai falar agora no quinto texto, né? Esse texto que chama-se A Pão e Água, que tem o mesmo sentido
Aqui no Brasil, né, a gente fala muito essa coisa, pô, fulano tá passando a pão e água. E era, inclusive, uma das opções de título para esse livro. Ele chamaria A Pão e Água, acabou trocando para Chelsea Girls. Mas é um relato da miséria que ela passou, né? Vários momentos de miséria, total miséria física mesmo, miséria de não ter o que comer. Né? Ela fala que ela chegou a praticar pequenos roubos, ela descreve aqui nesse capítulo, né, A Pão e Água, ela descreve pequenos roubos que ela tinha que fazer, a ponto também de, além desses pequenos roubos, quando não tinha opção, ela ia para alguns bares e flertava com as pessoas para se conseguir alguém que pagasse o jantar dela. Então a gente está falando aqui de alguém que estava realmente em uma penúria total. E aí, falando em contabilidade, eu fiz questão de separar aqui, vou até pegar o óculos para ler, está na 46. Eu vou fazer essa leitura aqui porque isso mostra o quanto nossa Elaine Miles estava aí encrencada em termos de dinheiro. Vamos ver essa página aqui. Ó. O telefone foi cortado, a luz vai ser cortada amanhã. Estou desempregada. A Merchan, a mulher que morava com ela, a Merchan também. Eu devo 4 dólares e 65 centavos para a caixa da padaria. Terei que flertar com ela quando voltar lá. Devo 3 dólares e 59 centavos para Mário. Estou devendo 2 dólares para o vizinho de cima, o Vince. Devo 10 dólares para o vizinho da frente, o Bruce. 5 para o vizinho de baixo, o Philip. 5 para o Greg. Para a Rose, 25. 5 para a Andy. 5 para Ted Greenwald. 15 para Vic. 100 para Helene. 150 para Gert. 110 para Susan. Para Didi, devo 1 dólar. Muitos dólares, tantos que nem consigo lembrar. Devo a tantos dentistas, 2 dólares. E, claro, devo também para Harvard Corp, por despesas médicas, 30 dólares. Então, em termos de contabilidade, nossa querida Elaine Miles estava mais encrencada do que se poderia imaginar. Então, esse é um pouco desse retrato da miséria física, de fato, da dificuldade financeira gravíssima que a Elaine Miles passou e que está mencionado aqui nesse quinto texto do nosso livro, que é o A Pão e Água. O sexto texto chama-se Todo Mundo Jogava Cartas na Casa de Ed e da Noni. E, novamente, como eu disse, acabou sendo coincidência aqui de seu texto seguinte, não vou falar de todos, mas esse também tem um relato assim, muito impressionante, muito pungente, sobre velhice, morte e abandono. Né? Isso está descrito, inclusive, logo no começo, na primeira página do texto. Ela fala, nos anos 30 e 40, eles eram Ed e Nora, Ed Martin e Nora Donnellan. Nos anos 50, viraram Ed e Noni. Nos anos 60, não eram ninguém. Eles foram abandonados pela família. E, de fato, foram abandonados mesmo. Né? Nesse caso que ela conta aqui, se não me engano, o Ed Martin era padrinho de um dos irmãos, né? A irmã, se não me engano, da Elaine Miles. Então, eram pessoas conhecidas ali da família. Ficaram sabendo depois que eles, já idosos, foram encontrados mortos num apartamento de uma maneira terrível, né? Porque, tipo, um morreu e a outra estava num estado tão precário de bebida, ambos alcoolizados, né? Então, um morreu, a outra não teve condições de se levantar para ir ajudar. O outro acabou morrendo 2 dias depois. Eles foram encontrados dias depois no apartamento completamente destruído, apartamento completamente precário, todo caindo aos pedaços. Eles foram encontrados somente dias depois, os 2 mortos dentro da casa. Então, um caso assim brutal, né? Um caso extremo de abandono realmente familiar. E me lembrou também, recentemente, aquele caso do ator Gene Hackman. Né? Não sei se alguém acompanhou aqui, mas o Gene Hackman, um fantástico autor, né? Mississippi em Chamas, tantos filmes incríveis que ele fez. E ele foi encontrado também nesse caso. O Gene Hackman tinha Alzheimer, casado com uma esposa, e eles moravam numa casa e a esposa, se não me engano, faleceu primeiro por conta de um vírus, né, de gripe. Essa gripe foi piorando, ela não conseguiu atendimento e acabou falecendo dentro da casa. E ele, com Alzheimer, não conseguiu nem ajudar a mulher, nem se ajudar. Acabou ele morrendo de infarto alguns dias depois. E só foram encontrados também vários dias depois, né, quando alguém percebeu alguma coisa, notou a ausência deles e foram até a casa e encontraram o casal morto. Então, me lembrou esse caso aqui do Ed e da Nora, contados pela Elaine Miles nesse capítulo. Todo mundo jogava cartas na casa da Ed e da Noni. Me lembrou muito esse caso do Gene Hackman, né? Essa coisa do abandono, a ideia de velhice, abandono e morte, né? Tá retratada aqui nesse texto
como eu disse, o livro ele aborda várias coisas, vários casos, várias situações que poderiam até ser vistas como situações banais, mas que ela, com seu talento literário, com seu talento de autora, de escritora, ela realmente dá o tom, né, que desperta em nós o que de fato aquelas situações significam. Né? Então, nesse caso aqui, é uma situação grave de abandono. O sétimo texto chama-se As Fitas de Despedida. E é uma passagem muito interessante, né, que acabou que eu escrevi uma coisa do lado e eu queria compartilhar com vocês também. Ela está falando de uma parceira amorosa que ela teve, em uma certa época da vida, e ela escreve assim: havia fotos nos meus arquivos do trabalho, nos quais eu não apareço. Não eram fotos importantes, mas sei que não apareço nessas fotos porque fui almoçar com você e não voltei mais. Então, ela se lembrava desses momentos de almoço com essa parceira dela, porque ela não se via nas fotos do trabalho. Né? Por que eu não estava ali? Não estava ali porque eu estava com você, no caso, a parceira. Então, eu escrevi do lado a seguinte expressão: lembrança pela ausência. Então, é você ter a memória não do que está registrado, mas justamente do que fez você não estar naquele momento sendo registrado, né? Por que você não estava naquele recorte do que deveria ser a sua vida, né? Um lugar que você frequenta, a sua turma de colégio, sua turma do trabalho. Então, por que você não estava naquela foto? E aí você lembra pela ausência da foto. Achei interessante essa forma de pensar na vida, né? Eu até coloquei aqui, ao invés de lembrar de um momento porque ele está registrado em uma foto, às vezes alguns momentos são tão importantes que lembramos deles justamente por causa da ausência da gente nessas fotos, nesses registros, né? Uma grande parte da nossa vida não é registrada. Então, como por exemplo, você pega uma foto de formatura, você não está naquela formatura por quê? De repente você lembra que não estava na formatura porque eu tive que cuidar de uma pessoa, ou no meu caso, por exemplo, houve um caso aqui do aniversário da minha esposa que eu não estava. Por que eu não estava nesse aniversário? Obviamente eu estaria em condições normais, mas eu estava em uma viagem do outro lado do oceano, né, na Holanda, nessa época. Então a gente lembra que ela botou a minha foto do lado dela durante os parabéns. Mas é isso, essa lembrança pela ausência mostra um pouco, né, o quanto a nossa vida não está emoldurada. Né? Muitos momentos importantes estão emoldurados, mas grande parte da nossa vida transborda essa moldura da foto. Então foi isso que me despertou aí essa ideia da lembrança pela ausência aqui, que é retratado nesse texto. Bom, um outro texto que me chama a atenção chama-se Robin, e aí realmente a coisa foi nesse texto que eu vi que a coisa ganhava uma outra dimensão do tire as crianças da sala. Esse é o texto mais explícito desse livro, né? Então de fato é ultra gráfico, né? E me chamou novamente a atenção do fato da tradutora mulher. É uma mulher que de alguma maneira teve que mergulhar nesse texto, na visceralidade desse texto, e visceral é uma palavra-chave para descrever. Eu obviamente não vou usar as palavras que foram colocadas no texto, mas visceral acho que descreve, né? Consegue resumir de alguma maneira o que está colocado aqui nesse texto. E a tradutora, a Bruna Beber, teve que sair do outro lado, né? Atravessar esse texto no original e sair do outro lado com algo palatável, e assim, palatável, mas que não perdesse a potência daquele texto. Né? O texto é muito potente, tanto no inglês, no original, quanto também na tradução em português, por conta do trabalho da Bruna Beber. Então, parabéns novamente pela autora, pela verdade, né? Pela entrega, né? Pela sinceridade com que colocou as coisas no texto original, e a tradutora pela fidelidade com que conseguiu manter, né, a sensibilidade e a fidelidade para manter a potência daquela situação, daquelas palavras que estavam sendo usadas ali, da situação que estava sendo descrita pela Eileen Myers. O 11º texto desse livro chama-se 1969, né, e o assunto leituras, que é um assunto sempre que me toca muito em todo livro. Né, quando eu estou lendo um livro que fala sobre livros ou que fala sobre leitura, sempre é algo que me chama muita atenção. E aí tem uma passagem também muito interessante que eu vou querer ler aqui no original para você. Está na página 98 aqui, que fala de um dos meus autores favoritos, né? Então não posso deixar de mencionar aqui como é que ela se referia a esse autor. Ela conta aqui: eu andava com uma edição esfarrapada de Crime e Castigo para cima e para baixo,
Inclusive foi encontrada desmaiada no sofá da casa onde passei aquele verão, com o Crime e Castigo jogado aos meus pés. Se eu tivesse conseguido terminar aquele livro naquele verão, minha vida não teria sido um completo desperdício. Então imagine, esse é o peso que Crime e Castigo, esse imenso clássico, está aqui do meu lado. Não vou pegar aqui para não bagunçar a biblioteca, mais do que já está bagunçado, mas esse mostra um pouco do peso que Crime e Castigo teve aí, né, na vida da Elaine Miles. De repente, se tivesse concluído a leitura de Crime e Castigo, aquele verão não teria sido um desperdício total. Um outro ponto alto desse capítulo também é que ela conta a experiência dela em Woodstock, né? Um caso à parte, né? O impacto que teve o Jimi Hendrix tocando o hino americano. Ela fala que quando ele tocou o hino americano, para ela era o fim da América. Tem várias passagens muito interessantes sobre a relação dela como uma espectadora de Woodstock, né? Alguém que estava lá no público, na lama, nas barracas, né? Muito interessante também esse aspecto desse capítulo, quando ela comenta da sua experiência em Woodstock. Um outro texto, chamado 13 de fevereiro de 1982, fala da festa de lançamento do seu livro, né? O seu livro A Fresh Young Voice from the Plains, né? Uma fresca e jovem voz das planícies, como ela se descrevia, né? Era o título do livro. E ela fala nesse momento, nessa festa de lançamento, ela fala desse encontro, esse encontro tão impactante para ela, com essa figura fantástica, né? Com essa figura icônica que é o Allen Ginsberg, né? Então ela também fala aqui uma passagem muito interessante que eu vou dar essa lida aqui para vocês. Ó. Durante a festa, né, que tá acontecendo, ela está lançando o livro dela, então está autografando o livro dela, e aí tem essa passagem. O Allen Ginsberg me pediu um autógrafo. Devo ter ficado imóvel durante uns 5 minutos, patinando no vazio, pensando o que ela ia escrever. Olá, Allen, de um uivo a outro. Querido Allen, fico feliz que você ache que eu sou poeta. Com amor, Aileen. Eu sou a única mulher que você curte, né, Allen? Só os pensamentos mais malucos passaram pela minha cabeça. Então ele começou a ficar constrangido. Assina logo isso aí. Vai, escreve uma coisa melhor enquanto você pensa. Eu rabisquei qualquer coisa e esqueci o que foi. Tal foi o choque dela e o impacto e a emoção dela de estar ali com um dos seus ídolos, né, da literatura, que é o Allen Ginsberg. O capítulo 19, que chama-se Poponesset, também é outro capítulo muito forte, muito impactante e muito descritivo do que teria sido o antes, o durante e o depois de um estupro coletivo sofrido pela autora. Né? Ela conta esse caso aqui de maneira muito, muito impactante também. Novamente, parabéns aí a Bruna Weber pela forma como traduziu. Conseguiu traduzir essa angústia, né? E uma angústia, uma espécie de autonegação também da autora em relação àquilo que estava acontecendo ali ao redor dela. Ela meio que tentava negar o que estava acontecendo, quando na verdade era muito claro, né, o que estava acontecendo ali, que era esse estupro coletivo que ela sofreu. Então também outra passagem muito, muito forte, muito, muito pesada, assim, colocada ali e tratada de uma maneira muito, muito especial pela Eline. Finalmente, o último capítulo que a gente vai trazer aqui, a parte, que é o capítulo 22, que se chama 21, 22, 23. E tem uma passagem inspirada, né, sobre a ideia dos sonhos, né, o que seriam os sonhos. E acredito que é perfeito para a gente encerrar essa parte aqui dos comentários do texto em si do livro. Então vamos lá para a gente poder encerrar essa parte e a gente avançar aí para a nossa discussão final. Essa parte aqui está na 199, que é ela dizendo o que é o sonhar, né? Ela fala aqui, eu desconfio dos sonhos. É só o seu cérebro revivendo informações sem utilidade, defendendo-se em outra dimensão, fazendo filmes de seus próprios medos, e você acorda aterrorizado ou confortado por alguma coisa que nunca aconteceu, ou até mesmo insatisfeito, e você quer mais porque é tudo que você tem. Sonhar é como beber sozinho. Quanto menos você vive, mais você sonha, e os sonhos ficam mais fantásticos e absurdos. Aposto que é isso que os mortos fazem. Sonham eternamente. E os sonhos são a morte em exercício. Então é um pouco aí do lirismo também, né, da poesia em forma de prosa que encontramos aqui no Chelsea Girls, da Elaine Miles. Esse texto realmente impressionante, impactante, muito bem escrito,
né? Tem momentos aqui que você pensa, por que eu estou lendo isso, né? Onde é que eu quero chegar com isso aqui? Mas depois você vê que, na verdade, você está tendo acesso, você está tendo quase que colocando o olho vamos dizer, naqueles monóculos, sabe? Naqueles caleidoscópicos que você coloca o olho e você vai vendo várias coisas ali a partir de uma imagem. Então, às vezes, você pode estar diante de uma imagem muito simples, mas a forma como ela coloca essa imagem aqui dá a você acesso a várias camadas, né, da existência humana. Essa existência da Eileen está colocada aqui de maneira muito explícita nesse texto, mas certamente ela reverbera, ela reflete, ela refrata, vamos dizer assim, as nossas próprias existências. Né? A gente está diante de um ser humano. Então, diante de um ser humano, nós de alguma maneira nos reconhecemos, né? ou nas ausências, né? no que nós não temos e está presente nesse texto, ou pelo contrário, no que está nesse texto está ausente em nós. Mas fato é de que esse texto é um espelho de uma vida humana levada aqui às últimas consequências, né, exposta até o limite da intimidade. Então esse eu acho que é um resumo aí do Chelsea Girls, da Eileen Myers. Então, para finalizar, pequeno detalhe aí, né, antes da gente entrar na questão do vazio do ego, como eu comentei, o aspecto sempre que eu gosto, que é das leituras que ela faz aqui. Ela menciona várias obras aí ao longo do texto. Já mencionei aqui a questão do Dostoiévski, né, com seu Crime e Castigo, mas ela menciona também o Dickens, ela menciona o filósofo Martin Buber também, As Vinhas da Ira, grande livro do John Steinbeck, né, Senhor dos Anéis também é mencionado, Servidão Humana, né, ela menciona o filme, mas o filme é baseado no livro do Somerset Maugham. Então, muitos são vários autores e obras literárias que fazem parte aí da vida da autora Eileen Myers, né, que a formaram enquanto, né, ela, na condição de leitora dessas obras, também faz parte da sua construção, da sua condição de autora, ela agora, de poesias e prosa. Né? E para finalizar, sim, só me lembrando que aqui também queria dar um exemplo de outro livro que faz muito bem essa coisa de comentar livros e obras e autores, é esse aqui, o Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Adoro esse livro é um livro curtíssimo, mas muito legal. E uma das partes que eu mais gosto, obviamente, é justamente a parte onde o Hemingway comenta. Imagine, Ernest Hemingway comentando os autores aí da sua época e prévios a ele, né? Ele comenta muito Dostoiévski aqui, então, fantástico. Você vê autores comentando sobre autores. Acho sempre interessante essa abordagem, né? essa visão, essa perspectiva de quem trabalha com literatura, quem produz literatura, comentando, né, outros que também fazem esse mesmo tipo de ofício. Então agora, para finalizar, de fato, os 5 livros que eu acho que dialogam muito com o nosso Chelsea Girls, dialogam muito com essa ideia de vazio do ego, onde o Chelsea Girls, onde a Eileen Myers, na minha concepção, vive, né, expressa, de alguma maneira se mostra com alguém que se coloca nessa condição, né, apresenta essa condição de o que eu estou chamando aqui de vazio do ego, nessa condição de perda de sentido, de falta de propósito, de deriva existencial. E aí eu vou dar 5 exemplos de outros livros que conversam aqui com Chelsea Girls. Vou começar com um outro personagem icônico da literatura norte-americana e que empreende também a sua jornada de busca de si pelos bares e pelas ruas e hotéis dessa mesma Nova York que recepcionou a Eileen Myers aí lá em 1974. Estou falando aqui do nosso intrépido homem que andava muito, nosso intrépido homem não, nosso intrépido adolescente, que andava muito aí com seu chapéu de caçador pelas ruas de Nova York. Estou falando aqui de Holden Caulfield, de O Apanhador, no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Né? Esse que é um livro de 1951. E aqui temos também uma figura que, em poucos dias, né? Aqui temos vários relatos ao longo da vida da Eileen Myers. Aqui temos uma história ficcional, esse aqui de fato é uma ficção, de algumas horas aí na vida do nosso querido Holden Caulfield na sua busca, como eu disse, sua busca por si mesmo, aí nas ruas, bares e hotéis de Nova York. Então acho que dialoga muito com a nossa querida Eileen Myers aqui. Obviamente um outro que não pode deixar de estar nessa minha lista aqui é o grande exemplo, o grande clássico do movimento beatnik, com o qual a Eileen Myers dialoga bastante, que é esse aqui, On the Road, do Jack Kerouac. Esse é um livro de 1957, clássico absoluto do movimento beatnik. Essa é a bíblia do movimento beatnik. E aqui temos nosso Saul Paradise, que obviamente é um alter ego
aí para o Jack Kerouac, rodando de ponta a ponta da América, de carona, de trem, dos meios mais loucos possíveis. Eu também vejo aqui um cara que está expressando essa ideia do vazio do ego, assim como a nossa Eileen Myers, o nosso Holden Caulfield. Por uma outra vertente aqui, que é muito mais a ideia de mistura de sexo, drogas e loucura e multidimensões da vida e passagens, né, para outros níveis de consciência. É esse aqui, que também é um beatnik honorário, né? William Burroughs, com seu Almoço Nu, de 59. Esse que é um dos livros mais loucos que eu já li, né? Essa experiência de leitura que eu já fiz há muito tempo. Acho que devo voltar a ler esse livro, até para dialogar aí com o tal do vazio do ego. Acho que ele faz parte desse tipo de literatura, sim. Dialoga muito com a nossa Eileen Myers por conta dessa busca insana por sentido em outros lugares que não em si mesmo, né? Como eu comentei, o Holden Caulfield buscava a si mesmo, né, de alguma maneira, ainda que não de maneira expressa no livro, mas aqui temos alguém que tenta substituir esse sentido por outras coisas, sejam elas substâncias psicoativas, sejam elas sexo, sejam elas qualquer tipo de algo que possa preencher esse vazio do ego. Isso está muito colocado aqui na loucura que é Almoço Nu, do William Burroughs. Outro cara também que é um beatnik honorário, que eu já comentei aqui, mas falo aí especialmente desse livro, porque esse livro aí sim parece muito de fato com o Chelsea Girls, porque são também relatos autobiográficos desse cara louquíssimo, mas que merece toda a atenção do mundo, que é o Charles Bukowski, com esse O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio, de 98. Esses que são relatos do diário do Bukowski, até inclusive pouco antes da sua morte, em 94. Então, grande livro aqui, e também está nessa ideia aí do vazio do ego, alguém perdido, alguém que busca se encontrar aí, de alguma maneira sair dessa ideia de deriva existencial. Mas o grande livro que para mim faz isso, foi das minhas grandes leituras da vida, e demonstra de maneira muito clara essa ideia de falta de sentido, de busca desse sentido, e muito mais do que a busca em si, é a incapacidade, ou eu diria, a ausência de um método para essa busca, né? É uma busca quase que aleatória. E essa aleatoriedade acaba mostrando, né, reforçando a falta de sentido, que é o que se quer escapar. Então você acaba criando um ciclo vicioso, né? Você acaba querendo escapar da falta de sentido, e nesse seu processo de tentar escapar, você acaba ficando cada vez agindo de maneira mais sem propósito, sem sentido, fora aí da condição de fato consciente em relação à sua vida. Estou falando aqui desse grande livro de 1938, que é A Náusea, de Jean-Paul Sartre. Esse aqui é um grande livro. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro aqui, tivesse que escolher um livro para ler, para levar para a Ilha Deserta, leve A Náusea, onde nosso queridíssimo Antoine Roquentin, lá na cidade de Beauville, tenta de fato se encontrar, e na verdade acaba encontrando a náusea, que é o que coloca aqui. Então vale muito a pena você conhecer esse livro aqui. Então, exemplos de livros que conversam aí com essa grande obra, fantástica leitura que fiz, Chelsea Girls, da Eileen Myers. É isso aí, gente. Temos aí mais de 1 hora de vídeo, então vamos encerrar por aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido aí, aproveitado de alguma maneira, absorvido alguma coisa dessas várias menções que a gente fez aqui do texto, de outras conexões, que acho que essa também é um pouco nossa ideia aqui, é de conectar sempre, né, o livro que a gente está lendo com outros livros que estão aqui no repertório, que compõem aqui a nossa biblioteca, e que de alguma maneira vocês podem, se não encontrarem de repente o Chelsea Girls, mas encontram o Apanhador no Campo de Centeio, ou então encontram o On the Road, ou então encontram, né, a Náusea, do Sartre. Então vocês podem conectar esses livros, que certamente vai ter um grande benefício aí para seu repertório literário. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês conheçam mais aqui o nosso canal, se agreguem aqui à nossa comunidade literófila, né? Façam parte do canal, se inscrevam aqui, não custa nada, 0800. Se inscrevem no canal e participam aqui da nossa comunidade. Se gostarem desse vídeo também, não deixe de dar o seu like, sua curtida, e compartilhar com quem vocês acham que pode ter interesse por esse tipo de conteúdo. Okay? Então é isso. Estamos também lá no Instagram, no @prazer em conhecer livro, lá no Instagram. E a gente continua esse papo de livros durante a semana, e sempre no domingo,
tem o nosso vídeo aqui no YouTube. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo tempo de vocês e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.